Toca mais uma aí. Próximo aqui é do Matheus. Ele mandou o seguinte questão. É verdade que os mártires do Islã são recompensados com, como diria Lorde Vinheteiro, champolas douradas ao chegar no paraíso? A questão das virgens, quando o cara morre em nome não sei exatamente como é que é isso aí. Tá, então, tipo assim, no paraíso você vai ter o que você quiser. O que você quiser. Você quer ter 800 virgens? Você vai ter. Você quer ter o que você quiser. Entendeu? Antes de pensar, você já tem. Tá? O homem, a gente falando, né? Aqui, você pega um homem, tá? E diz assim, você tem 4 mulheres aqui pra ter uma relação contigo. O cara fica, Aí ele quer, né? Mas no paraíso não pode. Aqui, que indecente isso. No paraíso, ter 4 mulheres. Que indecente. É ou não é? Caraca, meu. Se o cara quer, se Deus quer recompensar o cara com você. Mas ele não mata por causa das 70 virgens. Lembra que tudo vai ser atrelado à intenção? Se ele tá matando não. Ele não deve matar pra começar. Mas vamos botar assim, uma guerra, tipo, guerra, tá? Que tem o direito de defesa, tá? A gente tá falando de uma batalha. Tá? E ele morreu como mártir, tá? E Deus quer recompensar ele com 70 virgens. Quem sou eu para dizer que não dê? Mas a intenção dele não era 70 virgens. A intenção dele é, tipo, defender a pátria dele. Dentro do islamismo, se o Brasil entrar em guerra, entrar em guerra, tá? O meu marido é obrigado a defender. E se ele morrer defendendo o Brasil, de forma justa, né? Defendendo o Brasil na guerra, ele é um mártir. Aos olhos de Deus, ele é um mártir. E ele vai ter 70 virgens. Eu que lute depois. Mas eu vou ser a principal ali. Não, falando sério. Então, tipo assim, se Deus quer recompensar, cara... Mas aqui pode, né? Aqui o cara tem 1000 ideias de... E é isso que eu não consigo entender. Por que no paraíso... Que nem a pessoa diz assim, o inferno vai ser chato. O inferno vai ser chato. Não, o paraíso vai ser chato. É tudo muito certinho, muito bonitinho. Acho que você já falou isso também. Né? Tudo muito certinho, não sei o quê. Tá bom. Por que você não vive essa vida louca, assim, tipo, de tormentos e não sei o que aqui na vida? Que vai ser no inferno. Que é opa, legal. Você não aceita nessa vida, né? Mas lá na outra, tipo, vai ser um saco. Ué, você não quer... tipo, cara, eu posso ter o que eu quiser sem trabalhar. Se eu quiser trabalhar, também posso trabalhar. Você não aceita? Agora eu quero trocar meu carro por um Porsche. Vocês que ódio. Que coisa mais chata. Você vai querer? Sim. No paraíso, não. O paraíso é chato. Mas a história que o cara faz o atentado porque tá escrito no islamismo que ele vai ganhar 70 virgens é um mito. Não, o atentado é pecado. É um mito completo. Não, morrer como mártir na causa de Deus. Te falei em que maneira? Sim. Defendendo de forma justa. Pega a Palestina contra Israel, tá? E aqueles que estão a favor de Israel tem aqueles que estão a favor da Palestina. Os caras que estão a favor de Israel acham que os caras da Palestina vão pro inferno. E os caras que estão lutando, deixa que a gente vai... O dia do julgamento, tá? Mas vamos imaginar que ele lutou por uma causa digna, tá? E morreu nessa causa. Não que ele, tipo, ele vai fazer atentado. Ele tá numa guerra. E ele morreu nessa causa... Ele vai ganhar 70 virgens. Isso é uma promessa de Deus. Não é... Ele não foi pra morrer como um mártir, pra ter 70 virgens. Porque isso aí já foge à intenção. Você tem que fazer pelo que é correto, pelo que é justo. Mas né? Tá previsto 70 virgens? Isso é uma coisa... Tem 70 virgens, acho que tem alguma coisa assim. Eu pensei que era... Tipo, o cara vai pra guerra e tal e ele vai ter o que ele pediu pra Deus. Não, se depois. Ele for pro paraíso... Ele vai ter o que ele pediu. Assim que se eu for pro paraíso, mais eu não 70 morri... virgens. Não, mas se eu for, Hanan morreu e Deus me aceitou no paraíso, eu vou ter o que eu quiser no paraíso. Eu não vou querer 70 virgens. Mas os 70 virgens já vem garantido já. Mais do que você pedir, é isso? Tipo... tá ali. É o prêmio de Deus que quis dar pra ele. Entendi. Entendeu? Mas tipo assim, que ridículo isso, que não sei o que. Sim, mas não é eu vou sair... Você vai ficar falando... Pra matar, pra ganhar isso, não é isso? Não, porque se ele sair com essa intenção, ele não saiu com a intenção correta. Entendi. Você tá lutando por uma causa justa. Você tá lutando por justiça. A justiça é um direito que todo ser humano tem.
né? De que as pessoas, que haja justiça, que seja exercido os seus direitos, né? Quando entra numa guerra, a gente está falando do extremo, né? A gente está falando do extremo. O cara morreu como mártir, assim como o judeu, se ele quiser, ele quando morre na guerra ali, ele não é considerado mártir. O cara que vai para o Afeganistão e morre lá dos Estados Unidos, ele não é um mártir? Ele não é um herói? Tá? Por que o muçulmano não pode? Qual o problema, cara? Entendeu? O soldado americano que foi lá, invadiu o Iraque e morreu, invadiu o Iraque e fez atrocidades, ninguém sabe, tá? Mas ele morreu ali, ele não é visto como um mártir? Ele não é visto como um herói? E ele invadiu um país, tá? Porque o país dele mandou, tudo bem, tá? Aí ele é visto como um herói. E nós vemos ele como herói. Nós brasileiros vemos isso como heroísmo. É ou não é? Agora, se tu pegar e botar um muçulmano fazendo a mesma defesa, mas ele tá defendendo a terra dele, a casa dele, tá? Aí não pode. Ai, mas é que ele tá fazendo por 70 virgens. Cara, discute com Deus no dia do juízo. Entendeu? Tá? E se o cara não quiser 70 virgens, ele diz, eu não quero. Entendeu? Mas você tá entendendo? Você vê como tudo no islamismo, tudo no muçulmano é mais... pode até me rebater se eu estiver falando errado. Mas a gente vê heroísmo nas mesmas ações, cara. A gente tá falando de gente que foi pra guerra. E eu diria que não é a mesma ação. O cara saiu do país dele, seguro, tá? E foi invadir aquela terra. A guerra do Iraque, a gente já sabe que foi uma invasão totalmente injustificável. Porque o cara era um ditador. Quantos ditadores tem? Vai invadir a China, a Coreia, não sei o quê. Ninguém vai, né? Tá, aí foi lá porque o cara era ditador. Não, mas não foi assim que começou. Não foi. Né? E o cara foi lá. Quantas famílias foram destruídas? Quantas famílias morreram? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas tiveram que abandonar suas terras? A mesma coisa na Síria. Que a gente fala de refugiado, a gente tem preconceito com refugiado. Muitos desses refugiados são médicos, são advogados, são engenheiros, pessoas que tinham empresas, que eram pessoas de... Porque a gente respeita esses de alto, né? Se eu falar que era uma pessoa de baixa classe, uma classe mais baixa, a gente... esse cara é chato. Não, mas... Então a gente traz... São pessoas que advogados, dentistas, etc e tal. O cara não queria sair da Síria. O cara queria ficar na Síria. Tá? Mas ele se viu obrigado... pra salvar. Aí, não. Aí quem fica lá na Síria pra defender... tô falando qualquer coisa. Porque na Síria também era entre eles, né? Mas voltando pra... Aí não pode. Né? Por que um pode e o outro não pode? É hipocrisia. A gente precisa pensar nisso. É porque existe preconceito. É porque já foi atrelado, foi feita uma lavagem. Desde a época do filme do Rambo. Ele lutava contra quem? Contra os árabes. Não se falava Islã, né? Mas se falava dos árabes. É que os árabes, a maioria, na verdade não é a maioria, porque a gente fala assim, mais de 1 bilhão de muçulmanos que tem no mundo, só 18% é árabe. O resto é de outras nacionalidades. Tem japonês. Quem vai lá para Meca, por exemplo, né? Que é onde todos os muçulmanos de todos os lugares do mundo se encontram, né? Cara... japonês, italiano, chinês, todas as nacionalidades tem no islamismo, né? Só que é uma religião, não é uma nacionalidade, né? Mas é aí que eu te falo, tudo é maior, tudo é proibido, tudo é horrível, tudo é feio quando é no islamismo, tudo é terrorismo pro islamismo. Quando é para as outras classes, outras nacionalidades, né? Aí tá tranquilo.